Lar de Teresa, Instituição Espírita Cristã de Estudo e Caridade. Retorno progressivo às atividades presenciais. Retorno progressivo das atividades presenciais na sede Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 709. Já retornamos às quartas-feiras, 19h30. A partir de maio, retornaremos às quartas-feiras, às 8h30, e às sextas-feiras, às 16h. Também já estamos com o retorno progressivo das atividades presenciais no Núcleo Paulo Estevam, Rua Rodolfo Dantas, 97, Térreo, o nosso novo Núcleo Paulo Estevam. Já retornamos com a Juventude Espírita Irmã Sheila, às quartas-feiras, 19h30, e a Evangelização Infantil e Grupo de Educação Familiar, aos sábados, às 9h30. Essas duas atividades são abertas ao público. Retornando progressivamente nas atividades presenciais do Núcleo Paulo Estevam, também com as reuniões públicas. A partir de maio, retornaremos às segundas-feiras, 19h, às terças-feiras, 8h30, às quartas-feiras, às 14h. Fazemos uma observação. Nesta fase inicial, em todas as reuniões não haverá o passe individual, e sim a vibração coletiva, e tragam, por gentileza, as suas garrafinhas de água. Também o nosso núcleo amante está se preparando para o retorno às reuniões presenciais. O nosso núcleo fica localizado na estrada Engenho d'Água 690, no Anil, em Jacarepaguá. Estamos aguardando a finalização do planejamento para o retorno das reuniões presenciais. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Agradecemos a todos que acompanham as nossas reuniões públicas virtuais. É sempre uma alegria estarmos aqui com vocês. Daremos início à nossa reunião virtual, onde estudamos, como alguns já sabem, alternadamente, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesta oportunidade, vamos estudar no Livro dos Espíritos as questões de 466 a 472, com o tema Influências ocultas dos Espíritos em nossos pensamentos e atos. As reflexões nos serão trazidas pelo nosso irmão de ideal, João Aparecido, integrante dedicado do nosso Lar de Teresa, que atua em várias frentes, muito conhecido de todos, inclusive porque faz palestras também em outras casas, então dispensa maiores apresentações. As palavras iniciais, João. É um prazer enorme estar novamente dirigindo ao nosso público em nome da doutrina espírita e em nome do Lar de Teresa. Uma boa noite para todos. Vamos então à leitura da nossa página inicial. É uma página do livro Caminho Espírita, capítulo 36, de Espíritos Diversos, e esta página é de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Emergência. Perfeitamente discerníveis as situações em que resvalamos imprevidentemente para o domínio da perturbação e da sombra. Enumeremos algumas delas com as quais renteamos claramente com o perigo da obsessão. Cabeça desocupada, mãos improdutivas, palavra irreverente, conversa inútil, queixa constante, opinião desrespeitosa, tempo indisciplinado, atitude insincera, observação pessimista, gesto impaciente, conduta agressiva, comportamento descaridoso, apego demasiado, decisão facciosa, comodismo exagerado, refeição intemperante. Sempre que nós, os lidadores encarnados e desencarnados,
com serviço na renovação espiritual, nos reconhecermos em semelhantes fronteiras do processo obsessivo, proclamemos o estado de emergência no mundo íntimo e defendamos-nos contra o desequilíbrio, recorrendo à profilaxia da prece. Emmanuel. Façamos, então, a nossa prece inicial. Vamos lembrar a doce figura de Jesus, nos dirigimos a Ele, dizendo: Senhor, agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos reunidos, sabendo que estás entre nós. Que possamos sentir, Senhor, esse envolvimento amoroso dos teus mensageiros, benfeitores que nos acompanham bondosamente e que eles possam nos auxiliar no entendimento das lições que hoje vamos estudar. Que tenhamos corações e mentes abertos para entender, assimilar e colocar em prática as recomendações que nos chegam, começando por essa página com recomendações tão importantes e a seguir com as reflexões que nos serão trazidas. Abençoa-nos, Senhor, inspira o nosso companheiro que vai fazer o estudo desta noite e fica conosco, Senhor, que possamos então iniciar em teu nome, em nome dos benfeitores amigos da casa e, sobretudo, em nome de Deus. Graças a Deus. Vamos, então, receber nosso companheiro João Aparecido, a quem agradecemos por estar aqui conosco, pela disponibilidade de aceitar o convite, por dividir conosco o seu conhecimento. E vamos envolvê-lo nas nossas melhores vibrações. A palavra está com você, João. Muito obrigado, Ana. Então, que sejam as nossas primeiras palavras de profundo agradecimento ao Senhor Jesus, nosso Mestre, por encontrarmos reunidos em seu nome. Pela expressão dele, onde houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em nome dele, ali estaria. E nós não temos dúvida que estamos sob a proteção do nosso Mestre Jesus. Que possamos, então, dar início à nossa tarefa. Também queremos chamar a atenção nesse início, porque vai despertar a curiosidade essa fotografia que está no cartaz, aí no nosso fundo, no background. E isso é um carinho profundo que nós temos a esse espírito, dentro da nossa pequenez e a grandeza desse espírito. Todo movimento espírita que o conhece dispensa comentários, mas nunca é demais divulgar exatamente que é o apóstolo da caridade, Eurípides Barçanufo. O nascimento dele foi 1º de maio de 1880. Então, ontem, lembramos mais uma vez o nascimento de Eurípides Barçanufo. E nós temos como referência exatamente para o estudo de hoje que nós nos encontramos amparados por esses espíritos superiores. São falanges imensas que nos dão esse apoio. Não podemos de forma nenhuma esquecer, desconsiderar. Então, estudando o Livro dos Espíritos, nós já temos a informação de que ninguém reencarna sem um espírito protetor. Todos nós temos um espírito protetor ao nosso lado. É óbvio que esse espírito protetor, como aprendiz de anjo guardião, está sendo também orientado por um anjo guardião. Essa informação nós podemos, quem quiser ver com mais detalhes, no Evangelho segundo o Espiritismo. Na coletânea de preces espíritas, no prefácio da prece por aqueles, pelos próprios que oram, então tem a prece para os anjos guardiães. E no prefácio, Allan Kardec esclarece o papel do anjo guardião e o papel do espírito protetor. E mais detalhes ainda, vamos dar outra sugestão. É um livro que eu não perco uma oportunidade de divulgar. É exatamente sobre o anjo guardião. E é um livro muito interessante sobre a felicidade. Todos nós queremos ser felizes. Então, é um aprendiz anjo guardião que tem as dificuldades de desenvolver as tarefas. E há um intercâmbio entre ele e o anjo guardião. Então, muito interessante como é que todos têm a oportunidade de servir. Mas o nosso tema de hoje, no Livro dos Espíritos, vamos prosseguir o estudo e entre as perguntas 466
até a 472. Essas perguntas estão virando em torno da influência dos espíritos nos nossos pensamentos e atos. E nós estamos finalizando esse tópico dentro do capítulo. Então, na pergunta 466, é uma pergunta até meio impertinente, meio abusada, né? Porque é como se nós estivéssemos querendo quase pedir contas a Deus. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? E aí os espíritos responderam a essa pergunta formulada por Allan Kardec. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho, desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrais, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te na prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos seus atos. Essa é a resposta que os espíritos deram. E Allan Kardec acrescenta ali um pequeno comentário. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exerce em nós. Então, essa primeira pergunta já esclarece para nós algo muito significativo. Vamos fazer uma configuração, uma citação, uma figura de imagem, vamos dizer assim. Dá a impressão, a informação é essa, que nós estamos cercados por influências espirituais, sejam positivas, sejam neutras ou sejam negativas. Não é? Então, de acordo com o nosso padrão vibratório, então nós já temos consciência que somos uma usina de energia. Como usina de energia, nós temos um potencial de irradiação. E o nosso pensamento vai além da estrutura da nossa psicosfera, ou seja, dessa que seria a nossa aura. A nossa aura é bem rente ao nosso corpo físico, com exceção, como relataram os cientistas da NASA, quando estiveram lá em Uberaba e mediram a aura de Chico Xavier, que tinha, se não me falha a memória, 30 metros de raio. Então, a nossa, se tiver 1 centímetro, já é bastante vantagem. Mas isso não impede que o pensamento se irradie como uma fonte de energia. E uma figura bem acessível para isso, nós podemos observar, de repente nós estamos residindo num determinado local, e ali existe um monturo, um monte de lixo. Olha, nós sabemos que esse lixão atrai o quê? Insetos, principalmente moscas. Então, aquele pargeiro de moscas a perturbar as pessoas. Então, vai batalhar para espantar as moscas. Vai esgotar suas forças tentando espantar as moscas. Então, é a mesma coisa. Olha, eu quero uma proteção espiritual. Que o Senhor me livre dos obsessores, dos espíritos perturbadores, dos espíritos inferiores. Essa é uma tarefa que não é pertinente seja quem quer, estranho a nós. Então, se essas moscas estão sendo atraídas, ou se esses espíritos estão sendo atraídos, o montura que está atraindo. Ora, nesse caso, é o padrão vibratório que nós mantemos, são os atrativos dos espíritos. Então, Jesus adverte, vigiai e orai, para não caíres em tentação. Mas a tentação não é que vem de fora, não. É em função da nossa própria inferioridade. Então, quando nós já estamos realmente, no dizer de um grande poeta aí, da nossa sociedade, que dizia assim, olha, oficina vazia, ou cabeça vazia, oficina do Satanás. Porque a cabeça humana vazia dá abertura para pensar o que não deve, coisas realmente comprometidas e desagradáveis, desequilibrantes. Então, se nós mantivermos com ocupação útil,
construtiva, estamos bloqueados, estamos blindados. E, por outro lado, mais à frente nós vamos, mais lá no Livro do Espírito, quando fala das leis morais, fala lei do trabalho, e Allan Kardec pede a definição de trabalho aos espíritos, então, trabalho, na ótica dos espíritos, toda ocupação útil é trabalho. Então, se nós estivermos trabalhando mentalmente, a mente está ocupada e está radiando o quê? Vibrações positivas. Então, não tem sintonia com espíritos desse jaez. Então, essa primeira pergunta está exatamente a chamar a nossa atenção, o cuidado que nós temos que ter com as nossas, o nosso raciocínio, o nosso pensamento, as nossas imagens. A pergunta seguinte: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo mal? Bom, já que estamos sujeitos, agora como que nós poderíamos eximir, quer dizer, excluir essa influência deles? E os espíritos dão uma resposta bem sintética. Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou os que pelos seus pensamentos os atraem. Então, fica sobre a nossa responsabilidade. Se nós mudarmos nosso padrão vibratório, não existe mais atração. Mas nós não conseguimos simplesmente mudar o nosso padrão vibratório por desejo de mudar. Isso é chamado de transformação, desenvolvimento da nossa potência interior, das potencialidades da alma. Então, na medida que a gente vai conquistando progressivamente esse progresso, nós estamos, de uma certa forma, nos blindando às vibrações negativas, perturbadoras, que realmente é o verdadeiro, me perdoem a expressão, um pasto que atrai esses espíritos, a semelhança do monturo e as moscas. Então, Allan Kardec foi muito objetivo nessas perguntas, perguntas objetivas e respostas claras que os espíritos nos dão. Aí a pergunta seguinte é a 468. Uma vez que a gente pode afastá-los, não é? E é muito simples afastar, é só ter cuidado com os nossos desejos e os nossos pensamentos. Aí vem a pergunta seguinte, na sequência. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Bom, então nós já tivemos um passo à frente. Mudando pensamentos, mudando a nossa tela mental, estamos vigilantes para não permitir baixar esse padrão vibratório. Então, eles aí, nesse aspecto, renunciam às suas tentativas, mas assim eles nos conhecem muito de perto, porque estão interessados em alguma coisa que nós estejamos favorecendo a eles. Mas a resposta dos espíritos é muito clara nisso. Que querias que fizessem? Quando nada consegue, abandona o campo. É lógico, aquele instrumento não está sendo mais útil, vai procurar outro que dê pousada, que dê a moradia, que dê a passividade. Agora vem a advertência. Entretanto, isso é muito importante, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. Essa figura é muito interessante. Por quê? O gato está sempre observando quando é que o rato vai dar chance de lhe dar o bote. Então, se a pessoa não mantém o padrão, o espírito já conhece, bom, ela está com pensamento positivo, dá um tempinho, daqui a pouco ela baixa o padrão e a gente chega novamente. Então, há que ter essa perseverança. E o que não vai facilitar manter essa perseverança? Ocupação útil. Então, não ter momentos de ociosidade, não permitir que a mente divague, manter a mente ocupada e ocupada com algo que seja útil e construtivo, né? É por aí. A pergunta seguinte é a 469. Por que meios podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Agora, Allan Kardec pergunta sobre a solução. A pergunta anterior seria o afastamento. Agora, ele propõe os espíritos a pergunta sobre a libertação dessa influência. Olha, perguntamos a quem nos está assistindo o seguinte: quem é que não deseja se libertar das influências dos maus espíritos? É óbvio que é o que nós mais desejamos, que eles não nos influenciem. Então, a vigilância e a oração é o primeiro passo, não resta a menor dúvida. Mas nós não vamos estar assim
orando 24 horas por dia. Orando como no sentido de rezar do tempo todo. Mas o que acontece? Também a ocupação útil é uma forma de prece. Mantemos a cabeça ocupada. Mas existe um momento de descanso, um momento de lazer, aí é o momento da fragilização. E nesse momento, então, o que nos sugerem os espíritos? Sugere não, nos dão informação positiva. Repetindo a pergunta para poder a resposta ficar bem clara. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? E aí, então, eles respondem, praticando o bem, então está envolvido o quê? Ação, ocupação, atividade. E pondo em Deus toda a vossa confiança. Aqui está questionando, realmente nós confiamos em Deus? Novamente, nós temos fé em Deus? Então, se não temos, temos que trabalhar nesse sentido. Então, esses dois parâmetros, a prática do bem e a fé, a confiança em Deus, repelireis a influência dos espíritos inferiores. Além de repelir, também aniquilaremos o império que desejam ter sobre nós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos, que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós, outros, e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai, especialmente, dos que vos exaltam o orgulho, pois que esse vos assalta pelo lado fraco. É essa a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer, Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, não deixar-nos cair em tentação é a nossa vigilância em relação à nossa fragilidade, os nossos maus pensamentos. E se nós cedermos a nossa fragilidade, criamos o campo que atrai exatamente a influência dos chamados maus ou espíritos inferiores. A pergunta seguinte é a 470. Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos, que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procede desse modo cumprindo missão? E se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? São duas perguntas numa pergunta só, né? Então, uma é se eles estão cumprindo a missão praticando o mal, testando provando a nossa firmeza no bem. E se assim for, cabe-lhes alguma responsabilidade por estar agindo no mal? Então, a resposta que os espíritos dão. E essa resposta é transcendental. Não devemos deixar cair no esquecimento. A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Não existe missão da prática do mal. Toda missão é prática do bem. Então, a nenhum deles é dada essa missão. Aquele que o faz, fala por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências, quer dizer, do próprio ato. Pode Deus permitir que assim proceda para vos experimentar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. Então, nessa conjuntura, nós podemos raciocinar que nós passamos por inúmeros testes de perseverança no bem. São as provas realmente que vai comprovar a nossa evolução, as nossas conquistas. A pergunta seguinte, a 472. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível, ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? Observemos como é que Allan Kardec esquadrinha o tema por vários ângulos. Então, quantas pessoas registram uma sensação dessa? De uma ansiedade indefinível, de uma íntima satisfação, ou se são uma coisa positiva ou uma coisa negativa. É quase sempre, responde o Espírito, efeito das comunicações em que se inconscientemente entrais com os espíritos, ou da que com eles estivesses durante o sono. Então, nesse relacionamento, fica a reminiscência desse contato.
Mas vamos lá para a nossa última perguntinha, 472. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou pode também criá-las? A resposta que os espíritos deram à pergunta de Allan Kardec. Aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos, mau grado vosso, para aquilo que cobiçais. Assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho certa quantia. Não penses tenham sido os espíritos que a trouxeram para ali, mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir, e depois há de se apoderar da importância achada, enquanto outros lhe sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Então vejamos que os espíritos deram uma ilustração de um fato. Alguém que encontra uma certa soma de dinheiro. Mas então, entendido isso, que pode ter a influência negativa, mas a influência positiva, isso também é abrangente e aplica-se a todas as demais tentações que nós estamos sujeitos. E isso vai ser para a nossa tentação o quê? Uma prova da nossa moralidade. Na medida que nós tenhamos já uma estrutura moral, a nossa ação vai estar diretamente ligada a esse progresso. Mas se nós estivermos ainda com esse progresso moral meio flexibilizado, apocado, apequenado, é óbvio que a tentação vai ser, não, ninguém está vendo, achei, o dinheiro é meu, eu fico com dinheiro. E nós podemos observar como é que isso ocorre por um envolvimento assim, às vezes até assustador. Como é que nós nos deixamos influenciar pela influência dessas mentes que comandam, é um conjunto. Então, e demais é o seguinte, não só os espíritos influenciam, também as almas. E qual a diferença? O espírito não está encarnado, nós não o vemos. As almas são os espíritos encarnados. E nós podemos exatamente citar a título de exemplo, você já tem conhecimento pelo noticiário ou presencialmente observando. De repente acontece um desastre, né? Um acidente, e um caminhão cheio de mantimentos, cheio de coisas úteis, né? Quebra um feixe de mola, lá o eixo, e pronto, isso na beira de uma rodovia, próximo a uma comunidade, né? E resultado, aquela carga vai ficar intacta ali naquela estrada, não vai? Por quanto tempo? Não sabemos de onde aparecem as pessoas, mas em pouco tempo o caminhão está vazio. Então vejamos, uma pessoa isolada não teria realmente essa iniciativa. Pode até passar na cabeça, não, mas eu não vou fazer isso. Mas o que acontece? Quando se agrupam, se ajuntam, existe o tal da egrégora, que é as vibrações coletivas somadas, que todas elas se potencializam a ideia. E essa potencialização dá uma força descomunal à criatura para fazer aquilo que normalmente ela não faria. Isso a gente observa em vários ambientes. Nós observamos isso na torcida de futebol. Estão todos envolvidos por uma egrégora, a energia comum de todos eles. Então, assim, a massa humana não raciocina. Não, individualmente a pessoa raciocina, mas naquele momento é tangida por aquela força que não consegue controlar. Mas nós começamos assim a raciocinar, o livro do Espírito realmente é rico em suas instruções, suas lições, mas vamos pegar aqui um exemplo assim mais individualizado, porque isso vai dar a possibilidade de nós refletirmos e fazermos a generalização depois. Então, existe uma página muito interessante chamada Obsessão Pacífica. E vejamos como é que se desenrola essa obsessão pacífica. A narrativa de um espírito que retornou ao plano espiritual. E o nosso querido irmão X, o repórter do mundo espiritual, entrevista-o. Então ele nos diz, o irmão X, quando eu reencontrei o meu amigo Custódio, isso ele retornou na vida espiritual, Custódio Saquarema na vida espiritual, depois da efusão afetiva de companheiros separados desde muito,
A conversa se dirigiu naturalmente para comentários em torno da nossa situação, a situação deles no mundo espiritual. Sabia Custódio, pertencente à família espírita, e de certo, nessa condição, teria ele retirado o máximo de vantagem da existência, que vinha de largar. Pensando nisso, arrisquei uma pergunta, na expectativa de sabê-lo com excelente bagagem para o ingresso em instâncias superiores. Saquarema, contudo, sorriu de modo vago e informou com fina autocrítica que eu lhe conhecia no mundo. Ora, meu caro, você não avalia o que seja uma obsessão disfarçada, sem qualquer mostra exterior. A Terra me devolveu para cá, na velha base do, entre aspas, ganhou, mas não leva. Ajuntei muita consideração e muito dinheiro. No entanto, retorno muito mais pobre do que quando parti no rumo da reencarnação. Percebendo que não me dispunha a interrompê-lo, continuou. Você não ignora que renasci num lar espírita, continua o nosso Custódio. Mas, como sucede à maioria dos reencarnados, trazia comigo, jungidos ao meu clima psíquico, alguns sócios de vícios e extravagâncias do passado, que sem um veículo de carne se valiam de mim para se vincularem às sensações do plano terrestre, qual se eu fora uma vaca habilitada a cooperar na alimentação e condução de pequena família. Creia que, de minha parte, havia retomado a charrua física, levando excelente programa de trabalho que, se atendido, me asseguraria precioso avanço para as vanguardas da luz. Entretanto, meus vampirizadores, ardilosos e inteligentes, agiam a socapa, sem que eu, nem de leve, lhes pressentisse a influência. E sabe como? Através de simples considerações íntimas, prosseguiu Saquarema desapontado. Tão logo me vi sair da adolescência, com boa dose de raciocínios lógicos na cabeça, os instrutores amigos me exortaram, por meus pais, a cultivar o reino do espírito, referindo-se a estudo, abnegação, aprimoramento, mas dentro de mim, as vozes de meus companheiros surgiam da mente, como fios da água fluindo de minadouro, propiciando-me da falsa ideia de que eu falava comigo mesmo. Coisas da alma, Custódio, nada disso. A sua hora de juventude, alegria, sol. Deixa a filosofia para depois. Decorrido algum tempo, bacharelei-me, as advertências do lar se fizeram mais altas, conclamando-me ao dever. Entretanto, os meus seguidores, até então invisíveis para mim, revidavam também com a zombaria inarticulada. Agora, não é a ocasião oportuna. De que maneira harmonizar a carreira iniciante com os assuntos de religião? Custódio, observe o critério das maiorias. Não se faça de louco. Casei-me, e logo após os chamados à espiritualização recrudesceram em torno de mim. Meus soleres exploradores, porém, comentaram vivazes. Não ceda, Custódio, e as responsabilidades de família. É preciso trabalhar, ganhar dinheiro, obter posição, zelar mulher e filhos. A morte subtraiu-me os pais, e eu, advogado e financista, já na idade madura, ainda ouvia os bons espíritos por intermédio de companheiros dedicados, requisitando-me a elevação moral pela execução dos compromissos assumidos. Todavia, na casa interna, se empoderavam os argumentos de meus obsessores inflexíveis. Custódio, você tem mais que fazeres, vida social. Você não está preparado para a seara de fé. Em seguida, meu amigo, chegaram a velhice e a doença.
essas duas enfermeiras da alma que vivem de mãos dadas na terra, fazer sofrer e desencantar-me. Alguns raros visitantes de minha senectude, transmitindo os derradeiros convites da espiritualidade maior, insistiam comigo, esperando que eu me consagrasse às coisas sagradas da alma. No entanto, dessa vez, os gritos dos meus antigos vampirizadores se alteraram, mais irônicos, assoprando-me sarcasmo, como se fora eu mesmo a ridicularizar-me. Você, velho custódio, quem vai fazer você com o espiritismo? É tarde demais. Profissão de fé, mensagem de outro mundo. Que se dirá de você, meu velho? Seus melhores amigos falarão de loucura, senilidade. Não tenho dúvida. Seus próprios filhos interditarão você como sendo um doente mental, inapto à regência de qualquer interesse econômico. Você não está mais no tempo disso. Saquarema endereçou-me significativo o olhar e rematou. Os meus perseguidores não me serviciaram o corpo, nem me conturbaram a mente. Acalentaram apenas o meu comodismo. E com isso, me impediram qualquer passo renovador. Volto da terra, meu caro, imitando o lavrador endividado de mãos vazias, que regressa de um campo fértil, onde poderia ter amealhado inimagináveis tesouros, sem que você ainda escreve, sei que você ainda escreve para homens, nossos irmãos. Conte-lhes minha pobre experiência. Refira-se junto deles à obsessão pacífica, perigosa e mascarada. Diga-lhes alguma coisa acerca do valor do tempo, da grandeza potencial de qualquer tempo na romagem humana. Abracei Saquarema, nos diz Irmão X, de esperança voltada para tempos novos, prometendo atender-lhe a solicitação. E aqui lhe escrevo o ensinamento pessoal que poderá servir a muita gente, embora guarde a certeza de que, se eu andasse agora reencarnado na Terra e recebesse de alguém semelhante lição, talvez estivesse muito pouco inclinado a aproveitá-la. Irmão X, do livro Cartas e Crônicas, o médium é Francisco Cândido Xavier, a editora Federação Espírita Brasileira. Esta lição dispensa comentário. Então, essas lições nós recomendamos para finalizar a nossa exposição. Qualquer mensagem que cair em nossas mãos, nós temos que ter o critério do bom senso. Questionar primeiro, qual foi a editora? Se a editora realmente é fidedigna. Se for uma editora espírita, ela tem responsabilidade e compromisso com a doutrina espírita. Se for uma editora comercial, não tem responsabilidade. Não tem nenhum compromisso com a doutrina espírita, é somente compromisso financeiro. Essa é outra pergunta. Foi através é uma mensagem mediúnica? Bem, quem é um médium? Então, como nós somos referências de trabalho mediúnico, o maior exemplo Francisco Cândido Xavier e tantos outros médiums, então há que ter realmente o respaldo daquilo que esse médium já produziu de positivo. Porque médiums todos nós somos, está no livro dos médiuns. Agora tem que ver quem são os médiums a serviço de Jesus e da causa abraçada. Então, depois de ver isso, a gente analisa o conteúdo da mensagem. E aí, essa mensagem ela é altamente positiva, nos alertando com relação aos cuidados, que nós possamos realmente aproveitar. E o maior exemplo de mediunidade é conhecido como o médium de Jesus, o apóstolo da caridade, Eurípides Barçanufo. Uma boa oportunidade de estudo e vivência dos ensinamentos da nossa querida doutrina espírita. Aninha, a palavra volta a você. Agradecemos muito, João, pelas reflexões que vocês nos trouxe, tão oportunas, tão claras, sobre esse assunto da maior importância para todos nós. E esses exemplos que também nos ajudam a entender melhor e vermos bem a importância de prestarmos atenção no nosso pensamento. Agradecemos, João,
também, como já dissemos, pela sua disponibilidade de aceitar carinhosamente estar aqui conosco, dividindo conosco esses conhecimentos, essas explicações que nos auxiliam tanto no entendimento do Livro dos Espíritos. Também queremos agradecer a todos vocês que dedicam seu tempo a nos assistirem e convidamos para a reunião da próxima segunda-feira, às 19 horas. Vamos, então, encerrar a nossa reunião pública virtual com a prece final, que hoje, de uma maneira um pouco diferente, será feita através da oração Deus de Eurípides Barçanufo. Boa noite a todos. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus. Deus, nome 1000 vezes santo, que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Deus, vós que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas.